Eu sou Andriele Antunes, estamos aqui em mais um episódio do Pode Ser Você. Sou consultora de imagem e o Pode Ser foi criado para a gente falar sobre pessoas, sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano, moda e estilo comportamental. E hoje eu tenho dois convidados aqui que vamos falar assim muito sobre pessoas. Júlio Pereira e Miriam Pereira aceitaram o meu convite e muito bem-vindos. Obrigada por ter aceitado o convite, os dois. Obrigada. E muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, obrigada por ter nos chamado, né? E, poxa, é um prazer estar aqui, dividir com você um pouquinho, né, sobre o autoconhecimento, sobre o que a gente faz de melhor. Bora bater papo do que a gente mais gosta de falar, que é comportamento humano, pessoas, vida extraordinária. Obrigado pelo convite também. Bora. Obrigada, eu que agradeço mesmo por vocês conseguirem organizar a agenda para estar aqui com a gente. Vamos começar apresentando quem é Júlio Pereira e quem é Miriam Pereira, para todo mundo entender o trabalho de vocês. Certo. Vai lá. Então tá bom. Bom, eu sou psicóloga, eu atendo como psicóloga e dou treinamento comportamental também. Dentro do consultório eu utilizo a psicologia e outras técnicas também, né, que eu acabo ensinando. Então, como eu dou treinamento comportamental e ensino PNL, eu utilizo essas técnicas no consultório para facilitar o entendimento do meu paciente e isso ser mais rápido também o que ele vem buscar. Então, no nosso dia a dia, a gente usa muito a programação neurolinguística, PNL, para poder ajudar as pessoas. Mas aí você pode falar um pouquinho mais de PNL, que né? Você é mais expert, né, nesse assunto. Então, nós trabalhamos com programação neurolinguística desde 1998. Já faz mais de 20 anos. E esse conhecimento ele é um conhecimento que trouxe para as pessoas uma facilidade muito grande de entender os comportamentos do cérebro humano, por que as pessoas reagem de tal forma, porque isso até então, até antes dessa época, era um conhecimento muito restrito de médicos, pessoas que trabalham com cérebro especificamente falando, e não era para o público em geral. Então, quando a programação neurolinguística nasceu, década de 70, nos Estados Unidos, ela começou a difundir esse conhecimento de uma forma mais leve. E aí chegou às mãos das pessoas de uma forma mais livre, né? É uma formação livre, não tem nenhum impedimento para alguém poder fazer. E aí você pode entender melhor por que você faz uma coisa, por que você não consegue aquele resultado, por que alguém é mais rápido que você, ou você é mais rápido que alguém. E isso traz muito poder, isso empodera qualquer pessoa, quando ela se conhece melhor, quando ela está mais pronta para mudar essa realidade que ela vive. E aí, quando a gente começou a falar de PNL, era uma das técnicas que nós colocamos dentro dos nossos treinamentos, que já trabalhamos com isso desde a década de 90. E aí o mundo foi crescendo muito rápido, né, Andriele? Se desenvolvendo, né? Os últimos 20 anos, o mundo não mudou tanto como ele mudou nos últimos 3 anos. Sim. Tudo muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então, quanto mais as pessoas ficam prontas para entender sobre elas, sobre o mundo, mais elas conseguem decidir de uma forma adequada. Então, nós trouxemos para dentro dos nossos treinamentos, além da programação neurolinguística, estruturas que lidam com o cérebro. Então, eu me pós-graduei em neurociência, a Miriam se formou em psicóloga. Tudo isso está dentro dos nossos treinamentos. Então, o PNL é um dos itens que nós utilizamos, mas uma coisa muito importante para falar, para todo mundo que está assistindo, é que a programação neurolinguística, onde você coloca ela, você potencializa os resultados. Então o resultado fica maior e as coisas acontecem mais rápido. Então é uma grande ferramenta de potencialização. Ela catalisa, é um catalisador para resultados que a gente quer alcançar. E aí a gente pode falar do que quiser nesse caminho, nesse assunto aqui. A minha pergunta próxima era justamente o que é a PNL, né? O que é a programação neurolinguística? Talvez um pouco mais no detalhe, né? Você deu aí um overview aí, explicou o que ela faz, né? Mas o que é a programação neurolinguística? E a pergunta é para os leigos mesmo, né? A resposta é para os leigos mesmo ali, que nem ouviram falar de PNL. Né? Eu e a Miriam, a gente sempre fala que esse nome não deveria ser programação. É muito difícil de falar, grande. Sim, na verdade, acho que deveria ser uma reprogramação. O que acontece? Quando a gente nasce, se for analisar, a gente vai crescendo e nós somos
programados, vamos dizer assim, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela escola, por pessoas próximas. Então, a gente cresce e vai tendo um programinha, porque a criança vai aprendendo. Então, aprende, né? Pai, mãe, posso fazer isso? Não, É referência, filho. né? É uma referência. Então, se for analisar, desde pequenininho, você vai colocando coisinhas na cabeça dessa criança e ela vai crescendo com essa programação. Só que o que acontece? Chega a um determinado ponto da vida que às vezes essa programação não tá legal. Então, por exemplo, nossa, a criança, né, às vezes é muito agitada e pode ser que ela acaba crescendo e ficando ansiosa. Só que aí essa ansiedade pode ser que não esteja mais legal ela nessa fase adulta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que reprogramar esse comportamento que um dia ela aprendeu. Então, o ideal seria, né, reprogramação neuro, né, que é a mente linguisticamente. Porque às vezes a pessoa, ela verbaliza coisas que está lá dentro da cabecinha dela, que é onde a gente entende como que está essa programação. Então, quando a gente tem, né, esse conhecimento, a gente entende um pouquinho mais como que funciona aquela pessoa, e aí ela quer reprogramar esse comportamento, fica mais fácil com as técnicas de PNL. E aí isso tem uma relação, então, com o famoso quebra de crenças. É um dos itens. Né? Quando ela cresceu daquele jeito, então ela cresceu com uma crença, e aí essa reprogramação faz essa quebra, né? Pra ela enxergar de outra forma. A estrutura técnica, ela, embora seja técnica, não é muito difícil de entender. Até para leigos fica fácil de entender. O nosso cérebro, ele vem sem informação. Então, a gente nasce e nós precisamos de modelos. Quais são os modelos que tem no mundo? Que modelos você teve na tua casa? Que modelos você teve no teu bairro? Que modelos você teve na tua cidade? Então, o que você viveu? Através desses modelos, o cérebro tem uma facilidade muito grande de copiar. Então, ele vê uma coisa acontecendo, ele tem vontade de fazer aquilo. Você já deve ter visto histórias de que a mãe grita, o filho aprende a gritar. E aí ele grita com o filho dele, quando ele tem um filho. Ou ele grita com a própria mãe. Então, nós olhamos para os modelos e aprendemos através da cópia. Só que quem está ensinando a gente, e nós estamos aprendendo através da cópia, aprendeu com alguém. Então, de onde que veio aprendeu isso? com alguém. Que aprendeu com outro, e assim por diante, né? Então, nós somos isso. Nós já fomos programados em um momento, lá no começo da nossa infância, lá até os 7 anos de idade, olhando vários modelos, muito estímulo acontecendo. E hoje, quando a gente fica adulto, eu posso pegar todos os modelos que eu tenho na minha mente e mudar, reprogramar para modelos que eu quero ter. Então, eu não preciso mais ter alguém como exemplo. Eu posso simplesmente falar, não, eu gostaria de ser menos ansioso, ou ser mais tranquilo, melhor essa frase, né, do que menos ansioso. Então, mais tranquilo para abandonar a ansiedade. Se eu consigo desenvolver uma estratégia de ser mais tranquilo no meu cérebro, eu consigo ser uma pessoa que dorme melhor, que acorda mais tranquilo, que acorda mais descansado, que consegue conversar com uma outra pessoa num tom de entendimento, que passo por situações adversas de uma forma muito mais leve do que a maioria. Porque se a gente olhar para o mundo, Andriele, as pessoas elas estouram muito mais fácil do que se controlam. Então, inteligência emocional não é PNL. Inteligência emocional é um dos itens que a gente coloca dentro da PNL. do nosso treinamento e junto com a PNL. Isso era uma pergunta que eu ia fazer, né? A relação da PNL com a inteligência emocional, né? Qual é a relação dos dois, né? Exatamente. Então, a inteligência emocional é como que eu uso as minhas emoções de forma inteligente. O que é inteligência relacional? Como que eu uso meus relacionamentos de forma inteligente? Então, o que é uma inteligência sobre a sua saúde? Como que você cuida da sua saúde de uma forma inteligente? Então, o nome é simples também. Inteligência emocional. Quando a emoção aparece, as pessoas tentam controlar. Mas não existe controle emocional. Porque a emoção vai vir. Inclusive, se eu quisesse controlar a minha emoção, eu gastaria muita energia. Eu tenho que controlar as minhas reações referente às minhas emoções. Como que eu quero reagir quando eu estou irritado? Como eu quero reagir quando eu estou triste? Como eu quero... Então, se a emoção vem, mas eu escolho como eu vou reagir àquela emoção. Essa é a magia. Isso. É isso que Essa é a chave. Como fazer isso, né? Que é a grande pergunta de muitas pessoas. A Miriam né? utiliza psicologia, programação neurolinguística, todo o conhecimento que a gente tem dentro do consultório para ensinar as pessoas
A reagir. A própria vida. As pessoas não sabem reagir. É. As pessoas, elas não sabem. Por que elas não sabem? Não é que elas não reagem. Elas reagem de acordo com o que elas viram. Que elas aprenderam. Modelos que elas aprenderam. Mas não é o que elas querem. Então, se qualquer pessoa que está assistindo a gente agora, se a gente perguntar, você gosta de gritar com teu filho? Ou você gostaria de ter uma conversa e ele entendesse de uma forma mais tranquila? Você gosta de atender melhor os seus clientes? Ou gostaria de xingar os seus clientes para que eles comprassem seus produtos? Ou ficar fazendo... Você gostaria de... última hora, desesperado, tem que vender... Você gostaria de ser mais calmo para poder lidar com alguma situação, poder conversar? Então, tem N formas, né, de você... Porque tem aquela situação justamente de, né, penso que nem você falou, né, a pessoa, que nem você falou eu quero ser mais calmo. Talvez ele reage mal a uma emoção, mas depois ele se sente mal porque não era aquilo que ele queria fazer, né? Ele falando, e eu não consegui, né? É isso que acaba acontecendo. Um monte de coisa, né? Porque a pessoa, ela reage àquela emoção de uma forma descontrolada. Aí... ela não quer dar o braço a torcer, porque senão ela vai parecer uma pessoa fraca. Então, ela se torna arrogante defendendo ela mesma. E essa arrogância junta com medo, junta com irritação, e ela entra numa bola de neve de sentimento desconfortável, e quando que ela vai parar com isso? É uma frase que eu e a Miriam falamos sempre, tanto nos treinamentos como atendimentos individuais. Alguém tem que quebrar esse ciclo. E quem tem que quebrar o ciclo tem que ser a pessoa. Ela tem que escolher isso. A Miriam escolheu quebrar o ciclo desconfortável que ela vivia e eu escolhi quebrar o ciclo desconfortável que eu vivia em um momento. Quando a gente aprendeu o PNL. Então a gente aprendeu e falou, pô, como que eu vou usar isso para mudar minha vida? Porque o PNL é uma ferramenta. Agora, eu quero ter outra vida, eu não quero mais ter essa. E a Miriam, ela mudou muito a vida dela. A primeira faculdade da Miriam foi de educação física. Foi educação física. Eu sou educadora física, adoro esporte. Não me arrependo. Não me arrependo de ter feito faculdade de educação física. Para mim foi maravilhoso. Mas, como o Júlio falou, em algum momento, como a gente conheceu a PNL e fez a transformação, mudou muita coisa, mudei muitos comportamentos, quebrei o ciclo da vida que eu estava vivendo, me encantei tanto que eu falei, deixa eu buscar mais informações. E sem contar que muitas pessoas vinham até mim para eu poder ajudar de alguma forma. Como eu era apenas uma professora de educação física, eu fazia o meu melhor ali. Aí até que eu resolvi fazer a faculdade de psicologia para poder atender, somar com a PNL e poder ajudar, né, o paciente de uma forma mais tranquila, mais leve, né, no processo dele em relação a essa mudança, né? O PNL virou uma ferramenta para o atendimento, né, terapêutico, né, psicológico. Sim, eu utilizo dentro do consultório, como o Júlio falou, isso não é ensinado na faculdade, não tem nada a ver com a psicologia. Então, dentro da psicologia, a gente aprende lá, né, todas as linhas de atendimento, mas como eu sou professora de PNL, eu dou curso de Master Practitioner, a gente se especializou nisso, o que você acontece? usa as ferramentas para poder ajudar, né? Tipo, trazer alguma coisa que você, como psicóloga, né, identifica e o paciente não consegue, né? Quando você não consegue, de repente, fazer essa quebra. Exato. E aí você traz aquilo ali para auxiliar ele. Sim. Né? Relembrando, a PNL é onde você coloca ela, você potencializa e acelera. Sim. Então, se eu coloco dentro da psicologia, eu potencializo o resultado. Eu acelero o resultado. Então, eu posso fazer isso em qualquer área. Por exemplo... É uma ferramenta de comunicação. Sim. Bom, até pode ser esse fim de semana, né? A gente estava num curso de imersão de inglês, que a professora, ela fez a formação com a gente, e o que ela fez? Ela pegou a técnica de PNL, né, e utilizou dentro do ensino dela, ali do inglês. Para quê? Para facilitar a comunicação dos alunos e fazer com que os alunos, né, tenham mais desempenho na aula. Então, poxa. Travem para o inglês mesmo. Olha que interessante. 70% do curso de imersão dela é PNL e 30% é inglês. Um final de semana. Aí a pessoa, ela entra com o básico do básico e sai de lá entendendo tudo que é falado, porque o curso é inteiro em inglês, e dá uma palestra em inglês. A programação neurolinguística tem esse poder. Em pouco tempo, de uma forma condensada, você consegue fazer os seus neurônios aprenderem rapidamente. Então, programação neurolinguística. Programar os seus neurônios através da linguagem. Olha só que louco, né? Então, eu faço isso como? Me comunicando.
É uma grande ferramenta de comunicação. Essa nossa aluna pôs um curso de inglês. Exato. A Miriam usava a PNL para treinar times de vôlei. Na época, quando eu atendia os jogadores de vôlei, né? Tinha o time de vôlei, eu pegava a PNL e colocava ali as técnicas na hora que eu estava treinando eles, para que potencializasse mais ainda, né? Até algum bloqueio que se eles tivessem, né? Tipo, de performance, ou qualquer coisa. O técnico é muito parecido entre os jogadores. Sim. Todos têm que treinar todo dia, tem horário, a diferença tem que comer direito. Pouca diferença. Agora, no comportamento é que tá a chave. Isso serve para tudo, não só para esportes, para todas as áreas. E imagina, vamos supor, uma pessoa que também tem essa questão, a gente tá falando da profissão, mas imagina uma mãe que tem esse tipo de conhecimento de PNL. Nossa, o que ela vai poder auxiliar na educação dos filhos, o que ela vai poder potencializar, a forma que ela quer que os filhos cresçam seres humanos melhores. Nossa, isso vai ajudar muito, porque ela tendo esse autoconhecimento, ela, né, se conhecendo, sabendo o que seria bom para os filhos, ela vai conseguir educar eles de uma forma totalmente diferente de uma outra mãe, de outra família que não tem esse conhecimento. Acho muito interessante. E quando a gente fala, né, a gente falou um pouco aqui se aplica em qualquer área, né? Não sei se vocês têm casos, exemplos, enfim, que a gente tá falando ali, né? A PNL no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, né? A Miriam acho que já é um case, né? De que, tipo, tava né, numa área e foi para outra, né? Então, acho que entender um pouco ali desse poder aí do PNL. Muda, né? Vamos lá. Quando a gente criou a programação neurolinguística dentro dos nossos treinamentos, né? Quando a gente incluiu ela dentro dos nossos treinamentos, a gente viu que não dava para parar. Então, você não pode fazer um treinamento nosso, achar que aprendeu tudo e tá... Não. Por quê? Porque você sai desse patamar, vai para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo. E esse próximo vira uma jornada. Por isso que nós criamos a Jornada PUV, que é a jornada para uma vida extraordinária. E o que é essa vida extraordinária? É uma vida diferente da vida comum. Não é nada assim mirabolante, exorbitante, enorme, obrigatoriamente. Pode ser, por exemplo, minha vida comum é trabalhar demais, eu quero ser mais tranquilo e mais calmo a partir de agora. Isso é fora do comum para mim. Então é extraordinário. Não, eu sou muito parado, preguiçoso, eu quero ser uma pessoa mais produtiva. Isso é fora do comum para mim. Então, o que é extraordinário para você? O que falta na tua vida? É isso que a gente entrega. Então, como que nós entregamos isso? Usando a ferramenta da PNL. Eu poderia entregar muitas coisas com PNL. A gente escolheu entregar isso. Porque eu acredito no seguinte. É muito parecido para a maioria das pessoas, André. A gente nasce, é educado pela escola, pela família, pelos pais e tudo mais. Chega uma hora que a gente vira adolescente e acha que sabe tudo. Todo mundo é muito parecido, né? Eu tenho uma em casa, sei como é que é. Fomos também. E fomos. Eu tô vivendo agora com uma em casa. A gente sabe tudo. Tudo. Meu pai tá errado, minha mãe tá errada. Você tá pagando mico, né? Aí quando a gente cresce e vai pro mercado de trabalho, começa a trabalhar, a gente começa a falar, poxa, esse aqui é meu caminho. Aí eu escolho, às vezes, uma faculdade ou um ofício, mesmo sem faculdade. Vou caminhando ali. Isso aqui começa ali nos 20 anos, vai até perto dos 30. A maioria das pessoas chega perto dos 30 anos, 35 anos, senta e se pergunta, será que é isso? Não é bem assim? Deve ter muita gente assistindo a gente agora que já deve ter feito essa pergunta. Será que é isso que eu quero pra Vamos pedir vida? para comentar, né, lá no vídeo, depois entender, né? Quem se identifica com isso, né? Comenta lá quem se identifica. Eu vou mandar pro Júlio, pra Miriam depois. Isso. Responde. Aí tô lá, caramba, será que é isso que eu quero? E vem aquela dúvida. Eu não tenho nem a resposta sim, nem a resposta não. Eu só tenho um sentimento. Sabe? Eu não sei se eu tô no caminho certo, eu tô gastando muita energia, ou já não me sinto mais feliz com isso e tal. Nesse momento é que nós acreditamos que as pessoas precisam desse conteúdo que a gente está falando aqui. Esse momento de grande dúvida. Porque quanto mais rápido elas resolverem isso, mais rápido elas deslancham. Elas param de ficar travadas com aquela dúvida.
Então, os nossos maiores alunos têm aí de 35, 30 anos para frente. Por aí, né? por aí. Tem aluno de 18, tem aluno de 17, tem aluno de Sim, 16. sim. Mas a maioria está nessa idade, que é a grande idade da dúvida. Que não sabe qual o caminho, né, seguir, né? Eu cheguei até aqui. Tá, tudo bem, cheguei, legal. E agora? Ou então, não tá legal. Mas o que eu quero? Será Talvez que é eu o momento quero? da maturidade, né? Uma idade da maturidade de que, Isso. peraí, eu escolhi lá, né, 15 anos atrás, a minha profissão. É. Foi muito, tipo, era o que eu queria. Precisava, né, tomar uma decisão. Tomar decisão logo, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter uma carreira, né? Exato. Você tem que trabalhar na mesma coisa que eu. E aí chega nessa fase que é onde Começa a a se pessoa questionar, né? tem esse questionamento mesmo, né? Poxa, eu tô com 30, será que eu quero viver mais 30, 40 anos fazendo isso? E por que não mudar? Porque você pode mudar, né? Antigamente, né, eu acho que na época dos nossos pais, quando você escolhia uma profissão, você tinha que seguir pro resto da vida. Só que hoje isso Deixar mudou. a faculdade no meio do caminho, jamais, né? Antigamente, se tivesse outro registro na carteira de trabalho, eu até falava, né? Sujou a carteira. Sujou a carteira. Hoje não, hoje você tem várias experiências e fala, nossa, você é mais experiente. Deixa ele vir aqui. E a geração de hoje faz isso, né? Eles não se prendem, né? A geração do geração Z, acho, que é o dos 20, 28. Tem nomenclatura muito. Mas essa fase, dessa idade dos 28, a galera dos 25 aos 30 ali, eles estão nessa, tipo, não tô bem, eu vou procurar outro, vou procurar outro, e tá tudo bem. Porque ele tá procurando só o que faz bem pra ele, né? Exatamente. Essa estrutura de rótulo, ela é uma estrutura que carimba alguém de alguma forma. E a gente sempre fala assim, independente dos rótulos que colocaram, me responde, esse tipo de vida tá te fazendo bem ou não? Poxa, não, tenho dúvida. Então vamos mudar pra onde? Pode ser que a pessoa chega aos 35 anos de idade, por exemplo, como exemplo que a gente deu, e fale, não, é isso mesmo que eu quero, só que eu preciso ajustar alguma coisa, porque do jeito que eu tô fazendo não tá legal. Não é obrigatório mudar. Assim, eu quero continuar sendo engenheiro, mas eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo. Eu quero fazer de outro jeito. Exato. Tá tudo bem. Mas o que tem que cair a ficha? De que você pode ser diferente. Você pode mudar e conseguir muito mais rápido resultados positivos para você. Então, se você faz isso, a grande sacada, né, a frase que a gente usa, você é a pessoa que está mudando a vida da tua família. Se você faz isso, você muda a sua vida, a vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, dos seus amigos. Reverbera de uma forma incontrolável, mas alguém tem que tomar a decisão de fazer isso. E eu e a Miriam tomamos a decisão. Quebra, né? Quebrar o ciclo. Era um ciclo que a gente vivia, que a Miriam era extremamente ciumenta. E eu era extremamente tímido. Eu não sei qual dos dois é mais louco, porque ela era ciumenta de um cara tímido. Imagina isso, né? Era tímido e ficava com uma ciumenta. Então, a gente olhou pra isso e falou, caramba, não podemos viver isso. Mas como que a gente vai mudar isso? Não sei, vamos tentar viver melhor e tal. E quando a PNL chegou na nossa vida, quando ela apareceu, a gente agarrou de uma forma esse conhecimento para usar de forma prática. E nós, o interessante, eu e a Miriam fizemos todas as nossas formações juntos. Nunca um saiu correndo na frente e deixou o outro para trás. Sempre caminhamos juntos. Amiga, eu vou fazer um curso. Também vou. Eu vou fazer um curso. Também vou. Também vou. E isso foi muito Porque bom. juntos nós somos muito mais fortes. Agora, até quando tá fazendo junto, né? A troca de ideias, né? Acho que, né, o momento ali de discussão ali entre os dois vira um só, né? Sim, a dúvida de um vira do outro e a conclusão dos dois, né? É muito mais rico do que um só. Porque se ela chega em casa com conhecimento, a faculdade de psicologia eu não fiz junto, mas estudava com a minha exatamente. Trabalho. Não, quando foi o diploma. Exato. Na hora de fazer a faculdade, falava, Ju, me ajuda aqui, eu preciso escrever algo sobre isso, qual o caminho? Não, que tal você escrever assim? Que tal, né, pegar tal coisa? Então, eu falo pro meu marido que eu me formei em engenharia junto com ele. Porque eu fazia relatórios, ajudava a fazer resumos. Mas é isso que é o companheirismo, é isso. Trabalhava junto. Né? Eu acho isso importante. É assim, quando a gente vai evoluir, é como se fosse um elástico aqui que une as pessoas que estão aqui junto com a gente começa a evoluir. Quando eu vou evoluindo e essas pessoas não, causa uma tensão nesse elástico. Então, se eu começo a evoluir, se a Miriam começa a evoluir e eu não evoluo, a Miriam vai crescendo, ela tem que fazer muito esforço porque o elástico está me puxando a Miriam para baixo de novo porque eu não estou indo. O que pode acontecer na nossa vida? Ou a Miriam desiste de fazer esse esforço e volta para quem ela era,
Então deixa a evolução toda de lado, que isso é fácil de fazer. Uhum. Construir uma coisa, porque emagrecer é muito difícil, mas comer o brigadeiro e engordar de novo é muito fácil, né? Nossa. Então, eu tô evoluindo. Aí, de repente, eu não quero mais. Putz, desisto e volto pra lá. Não, a Miriam fala, eu quero, o Júlio não quer, mas eu quero. Aí ela vai continuar evoluindo, a tensão desse elástico vai aumentar tanto que pode ser que rompa. E ela não consegue mais voltar e eu não consigo mais ir também. E aí a gente vive uma vida individual. Separados, porque um evoluiu, o outro não. Então, o que a gente acredita? Nós fazemos isso sempre. Você vai evoluir? Peraí, deixa eu ir com você. A gente cuida para que a tensão desse elástico não seja grande. Ou não exista. Para que nós possamos estar juntos. Tem coisa que a gente faz de curso que a gente fala, putz, não faz muita coisa, né? Teve uma coisa ou outra legal, ok, mas a gente já descobriu, ok. Tem coisa que a gente faz, caramba, ainda bem que a gente aprendeu isso. Que incrível. Bora pro próximo. A gente vive uma vida dessa forma. Para diminuir a tensão desse elástico. Eu acho que essa é uma forma leve de viver. Ao invés de querer ficar arrastando a minha esposa, eu tenho combinado com ela da gente andar junto. Sim. Eu nós andamos juntos. Porque é difícil, imagina, tem que me arrastar. Não, Júlio, vamos. Ai, por favor, pelo amor de Deus, tal. Eu acho que é aquele negócio, é a confiança. E aí tem, acho que o ponto, né, de você querer arrastar, porque é uma coisa assim, você convida, né? Ó, eu gostaria que você fosse. A outra coisa é você ficar na insistência, e aí ele vai porque simplesmente... O quão produtivo vai ser? Porque ele tá lá, ele não tá de corpo e alma lá, né? Não vai estar de corpo e alma lá. Então, exatamente. E mesmo, eu sempre penso assim, tipo, se ele vai numa boa, né? Vamos dizer assim, foi numa boa... Pode até ser que a percepção dos dois não seja igual. Ah, pra mim foi muito bom, pro outro foi. Nós somos, né? Somos indivíduos, né? Somos individual. Sim. E aí, assim, não, mas tá bom, mas você tirou alguma coisa dali, né? Tipo. Eu escutei uma frase do Caio Carneiro semana passada, eu tava no Now do Robertinho Chique. E aí ele falou isso, falou assim: se desses 3 dias, os 100%, vocês tirarem 2 daqui, você já saiu com alguma coisa. Então, se você tirou 2 ou se tirou 100, não se cobre que você tirou, se você tem que tirar 100%. Mas o que você tirou de bom daqui? Exato. Né? Então, eu sempre penso isso, eu e a Lê, a gente troca muito isso falando disso, né? Eu não preciso seguir 100% a cartilha. Mas se alguma coisa dali eu consegui pensar e me fez, já valeu. Sim, né? Com certeza. O Xia Chique me falou uma coisa semana passada, né? Eu e a Miriam, a gente tava com ele num Zoom a semana passada. Aí ele falou, Júlio, se você quer usar um grande trunfo, você precisa urgentemente ser uma pessoa... como é que ele falou? A palavra que ele usou foi... Você tem que ser uma pessoa que não é certinha. Você tem que deixar de ser certinho. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu falei, caramba, deixar de ser certinho? O que você quer dizer com isso, Xia Chique? Ele falou, cara, tem que levantar uma bandeira de uma forma muito forte. Você acredita em vida extraordinária? Tem que levantar essa bandeira. Você acredita que você tem que levantar a bandeira. Então, as pessoas, elas têm dificuldade. O Xia Chique é muito sábio, né? Muito sábio. Tem muitos livros escritos, gosto muito dele, da Roseli, da irmã dele, dos filhos. Então, se você tem uma vontade, levantar uma bandeira faz parte da sua vida. E é o que a gente acredita. Se você... Defender o que acredita, né? Defender com tudo. Feliz, você tem que levantar a bandeira de felicidade. E aí, a gente vai vendo esse mundo crescer, chega ao ponto de perceber que as pessoas hoje que estão curando são pessoas que foram curadas. As pessoas hoje que estão machucando são pessoas que foram machucadas. As pessoas hoje que estão se superando são pessoas que foram empurradas de um abismo para se superar. Então, quando você olha para isso, você percebe que o nosso cérebro está copiando o comportamento, está copiando o que foi ensinado para a gente. E a pergunta que fica é, você quer continuar nessa cópia ou quer mudar esse jogo? O que você quer fazer? E a gente não descansa. Eu e a Miriam, nós acreditamos que a gente... Muito, com certeza. As pessoas têm que ser felizes, caramba. Sim. Né? O Diego tem 2 filhas gêmeas. Ele trabalha com a gente quantos anos já, Diego? 7 anos, né? O Diego tá 7 anos com a gente. Ele tem o dever e obrigação de programar o cérebro dessas meninas de uma forma melhor do que a dele foi programado. Sim. Porque ele é pai. As filhas dependem dele. Porque se o pai e a mãe não fazem, a rua vai fazer, o mundo vai fazer. Então, meio que
não é um conhecimento à toa, nem a PNL, nem a psicologia, nem a neurociência, esse conjunto todo é um conhecimento obrigatório. Eu acho que o autoconhecimento é algo que muitas pessoas estão buscando. A pandemia fez isso. Da pandemia para cá teve muita mudança. Introspectivas, Sim, porque como ficamos, confinados em casa, ninguém estava mais aguentando viver, Você tinha que ter um controle ali, né? Sim. Como você se controlar? Porque antigamente, eu, peguei muito isso no consultório, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, só que antes da pandemia, se você brigava alguma coisa, vou dar uma volta na praia, vou dar uma voltinha no quarteirão, vou dar uma esparecida. Só que era mais ou menos isso. Não dá, vou ali no quarto, E aí aconteceu, muitas pessoas. Todas, relação de trabalho também, né? Muito. As pessoas, tipo, não sabia como lidar com o home office, né? Tipo, como trabalhar com tudo novidade. Tudo era novidade. Não, né? e não tinha hora pra entrar nem pra sair, porque eu tô aqui em casa mesmo, vou trabalhar até tal hora, só que tem as coisas em casa. E o chefe também achava que você tinha que trabalhar até mais tal hora, né? E você sofria essa pressão, né? Então a pandemia mudou, Mudou assim. Eu acho que essa visão das pessoas em relação ao autoconhecimento. Você poder se conhecer um pouquinho mais, você poder enxergar suas fragilidades, E tudo bem, Eu tenho momentos que eu tenho esses defeitos, tem momentos que eu não sou bom em tal coisa, e tá ok, tá tudo bem. Eu quero mudar, legal. Então, você quer mudar? Então vamos lá, nos cursos, que nós oferecemos, é para isso, é para você pegar isso que está te atrapalhando e fazer essa mudança. E não quer dizer que vai ser, assim, ninguém tá dizendo, que vai transformar no bonzinho, Porque você tem a sua personalidade, que vai mudar a sua forma fora do comum. Não, fora do comum. É aquele negócio. Que é diferente do que você faz hoje. Eu tenho momentos, tem momentos que eu choro, tem momentos que eu fico triste, Não é porque eu... Somos pessoas, né? Somos ser humano, não é porque eu trabalho com treinamento, sou psicóloga, que nada me atinge. Não é isso. Tem momentos... Nem é sobre isso, né? É sobre isso. Como eu lido com as com isso, né? A realidade. Exato. É saber lidar com aquilo e não dizer que não vai sentir, Que não vai ter. Exato. Eu tenho algum... Que nem eu tive perdas na pandemia da minha irmã, Então, deixa eu viver esse momento de luto, deixa eu viver isso e não pensar... Fiquei triste, né? Fiquei triste, chorei. E não pensar assim que, não, tudo bem, eu consigo superar rápido. Não, é se permitir viver esse momento de luto, é se permitir, quando tem alguma coisa legal, celebrar, É comemorar, porque as pessoas também às vezes não comemoram. Poxa, conquistei, tive uma promoção, ou então ganhei um bônus, sei lá, celebrar o que você, estava em busca, o seu objetivo. Às vezes a pessoa não celebra, ela não nem sente a felicidade, Não sente aquela... Coisa ruim ela vive bastante, mas o legal, ela fala, não fiz mais do que a minha obrigação. Tudo bem, legal, ok e tal. Então, se a pessoa começar a ter essa consciência, vai ficar muito mais fácil para ela viver. Eu vejo que muita coisa, que nem a gente conversou, que de 1 ano e meio pra cá, mais ou menos, que eu comecei a olhar pro autoconhecimento, E muitas coisas dessas, eu olho e falo assim, nossa, mas eu já fazia isso. E eu não tinha... Nem percebi. Por exemplo, o celebrar. Eu sempre tive isso. Nossa, eu ganhei. Olha, sei lá, eu queria alguma coisa no trabalho, eu fui escolhida porque eu fui um destaque. E falar assim, caramba, que legal. Tipo, nossa, eu consegui. Por mais que muitas vezes eu chegava e falava assim, Tipo, nossa, eu nem esperava porque eu fiz... É aquela coisa que eu tava fazendo só com minha obrigação. E quando você é reconhecido, não. Mas quando eu era reconhecida, nossa, que legal que eu fiz isso, que legal que eu ganhei isso, ou, que legal que eu conquistei isso. Então, eu sempre tive muito isso, tanto que, assim, meu aniversário não passa em branco. Todo aniversário eu tenho que comemorar. Esse ano brincaram comigo que foi uma rave. Porque eu comemorei 2 dias antes num pagode. Depois, no dia do aniversário, eu fiz bolo. E depois eu ainda fiz uma pool party junto com a minha filha. Eu também adoro comemorar meu aniversário. Nossa, então, pra mim, assim, tudo tem que ter comemoração, sabe? Tipo, você ganha que nem. Minha filha tá indo pra faculdade. Vai ter festa. Tem a formatura. Nossa, você vai gastar um dinheiro. Vou, porque eu gosto. Eu também tenho muito isso de celebrar as coisas que... Você está acostumando o teu cérebro com coisas boas. Isso é muito bom. Muito bom. Sim. A estrutura da formação do nosso cérebro, da nossa realidade, ela acontece de 3 formas. Essa parte, se a galera que está ouvindo a gente entender, já vai começar a colocar em prática PNL hoje na vida. Então é assim. Como que eu recebo informação do mundo para enriquecer a minha mente?
através do cheiro, da sensação, do gosto. Então, tudo isso chama sinestesia. Então, tudo que é sensação me programa. Então, eu senti um cheirinho do bolo, de um bolo que eu gosto, me dá vontade de comer o bolo. Então, dispara um programinha lá dentro. Através do que eu vejo. Então, se eu abro a geladeira e tem hambúrguer e eu tô querendo fazer dieta, eu vi o hambúrguer. Oh, caramba, eu quero hambúrguer. Já me programo para comer hambúrguer. Então, as imagens do mundo me programam. E o que eu ouço, as coisas estão entrando através dos meus ouvidos. Não tem outro jeito de programar alguém. Só dessas 3 formas. Através do que você vê, do que você ouve e do que você sente. Se você cuidar das coisas que você vê, das coisas que você ouve e das coisas que você sente, se você forçar que sejam coisas boas, você vai programar seu cérebro de um jeito legal. E aí entra na pergunta que você fez agora há pouquinho para entender como que é feito. As crenças, elas são criadas através desses 3 canais de percepção. Então eu acredito em algo porque eu vi, porque eu senti ou porque eu ouvi, ou os 3. Por isso que eu acredito naquilo. Da mesma forma que tem as crenças, tem os meus comportamentos. Então crença é uma coisa, comportamento é outra. Isso junto forma os seus valores, o seu conjunto de valores. Todo mundo já ouviu falar, né? Os valores da nossa família, o meu valor é tal, o valor aqui dentro é a integridade, o valor aqui dentro. Então, você forma os valores que regem você. Mas, Júlia, é muito difícil alcançar a mudança de crença, é muito difícil alcançar a mudança de comportamento, mudar valores enraizados. Como que eu faço isso? Através desses 3 canais de percepção. Ao invés de ficar botando estímulos visuais, auditivos e sinestésicos negativos que me programam porque eu não quero, eu começo a forçar estímulos que são positivos. Então, se a pessoa ela acredita que ela não pode subir num palco e falar em público, ela tem medo. É uma crença que desenvolve comportamento de medo. O que eu posso fazer? Eu posso alterar esses estímulos para que ela acredite que pode. Só que para ela aprender rápido, para fazer um exercício de PNL, que isso resolva em 2 minutos e ela consiga subir no palco, eu preciso reprogramar isso, não na estrutura lógica consciente. Aí que entra a magia. Eu tenho que usar uma linguagem do inconsciente. Então, quando eu uso a linguagem do inconsciente, eu terminei de conversar com aquela pessoa em 2 minutos, eu perguntei, aí, você sobe no palco agora? Ela fala, subo. Não sei por quê. Mas agora eu tô sentindo coragem. Então vai lá e fala no palco. Ela fala sem tremer, sem ficar nervosa, porque a reprogramação foi inconsciente. Então, o grande poder que a Miriam usa, contando em mim, o segredo do consultório. Eu ia até falar sobre isso hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu tô com um paciente que tem essa questão do negativo, né? Que ele trabalha o dia inteiro, ok, tal. Quando ele para, agora eu vou parar, vou relaxar, vou assistir uma TV, ele começa com um pensamento assim, nossa, eu acho que vai me dar aquela dor de cabeça de preocupação. Nossa, eu acho que aquilo não vai dar certo, tal. Ele começa a pensar em coisas negativas. Ele ouve a própria voz. A própria voz falando isso, que ele vai ficar mal, e aí ele começa a ter uma dor na nuca, que já foi em vários médicos, não acha nada, não tem nada. Mas ele fica doendo a nuca, e aí acaba dando outras dores, e o pensamento, ele fica triste, chateado, tal, tem que tomar remédio para poder passar, e aí ele vai dormir, tentar dormir, que não consegue. Aí hoje, conversando com ele, eu falei, qual que é um pensamento aí que você gosta? O que te faz feliz? Quando eu tô brincando com os meus netinhos. Falei, que legal, então faz assim. Pedi, né, para ele fechar os olhos. Lembra de um momento que você tá com seu neto. Aí eu comecei a lembrar ele visualmente, né, o exercício do que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente quando ele tá brincando com um netinho. E ok, deixou. Aí eu falei para ele, ó, é o seguinte, toda vez que você vier com aquele pensamento negativo de que você vai passar mal, que vai ter dor de cabeça, que vai ficar sentindo tontura, o que for, lembra deste momento que eu fiz agora com você em relação ao seu netinho. E durante aí o período, né, durante uma semana, tá, que eu atendo ele na semana que vem. E eu falei, você vai fazer isso toda hora.
Toda hora que vier, você vai fazer. E a semana que vem a gente conversa. O pensamento. Então, eu estou substituindo o pensamento. O pensamento Colocou um pensamento dele. prazeroso, o exercício de um pensamento prazeroso para ele. Direcionado. E aí não vai causar dor, né? Exato. Só que o que acontece? Nós somos estimulados sempre a ver o negativo, a sempre a olhar aquilo que está errado e não ver as coisas positivas, e não guardar as coisas positivas. Então, nós fomos programados lá desde pequenininho a viver assim. Aí, quando você é adulto, fica difícil para você fazer essa mudança, essa alteração, se você não tem um conhecimento. E a PNL, ela faz isso, né? Então, eu pego isso, levo para o consultório, no meu caso do consultório, faço com que ele tenha essa consciência de um momento legal, de um momento feliz, para substituir. E o nosso cérebro, ele aprende de duas formas: velocidade de repetição e forte emoção. Então ele já está vivendo numa forte emoção, que é aquele momento que fica com dores, desconfortável, desde janeiro. Né? Velocidade de repetição também. Tá repetindo desde janeiro esse comportamento, virou um hábito, né? Ele fala: Miriam, terminei de trabalhar, pronto. Ele trabalha home office. Terminei de trabalhar, pronto, começa, né? Ele falou. Aí, porque então, a cabeça já não tá ocupada com o trabalho, né? E aí vai ocupar com isso, vai né? se preocupar com isso. Aí então virou um hábito. Eu falei: agora a gente tem que mudar esse hábito. De que forma? Né? Fazendo esse exercício toda vez, toda hora, né? Tantas vezes por dia, até que isso vai virar um hábito. Então foram coisas que eu vou ensinando, né? Eu vou fazendo isso dentro do consultório para que ele possa... Só exercícios, né? Você vai colocando exercícios para o paciente para ele... poder fazer essa mudança. Para poder fazer essa mudança. Porque no consultório é diferente de um curso. Tá? No treinamento é diferente. A pessoa entra 41, por exemplo, um treinamento de um final de semana, no M1. 41 horas intensas de velocidade de repetição e forte emoção direcionadas para um resultado. Então, o M1 é direcionado para você ter mais sucesso. Eu ajudo os alunos lá dentro, eu, a Miriam, a equipe, a programarem a sua mente para alcançar mais sucesso. O que é mais sucesso? Depende de cada um. Quero mais sucesso profissional, mais sucesso na minha família, com os meus amigos, com a minha saúde, não sei. Ou com tudo isso, você pode. Aí você direciona e reprograma a sua mente para isso. 41 horas depois você sai de lá, a sensação que a galera tem é: caraca, eu sou outra pessoa. É tão estimulador, é tão forte o processo, que quando chega, né, no final, a pessoa fala: cara, eu vou ficar assim pro resto da vida? Então não vai. Isso vai durar uma semana. Porque por homeostase, o seu cérebro, ele busca um equilíbrio. Tá tudo muito bom, ele tranquiliza um pouco, senão a euforia também não é boa o tempo todo. E se tá tudo muito ruim, ele também organiza para você não sofrer muito. O cérebro trabalha assim. Então, tô muito bom. Gera homeostase, gera o equilíbrio, e aí você começa a viver de uma forma melhor do que você tava, mas sem aquela euforia desenfreada, que é algo que não dura. Porque eu acredito que deve sair de lá pensando assim: vou colocar tudo em prática, vou fazer, vou mudar o mundo, vou fazer tudo, né? E na verdade, depois, nesse equilíbrio, na verdade, assim, a pessoa começa a ver, de forma mais racional, as coisas diferentes, isso. né? Não Vira é... uma jornada, não é só agora. Não é só uma semana. Porque depois vira você vai buscando mais coisas para ir somando, né? Agregando aquilo, né? Exatamente. É isso mesmo. E o mundo muda. Eu acho quando você fascinante. muda, as pessoas à sua volta mudam. Automaticamente. Né? Tudo muda. Tudo muda. Até porque muitas vezes as pessoas podem ser de alguma forma porque você reage, né? Exato. Daquela forma né? Vamos dizer assim, vai, que nem, né, o exemplo do gritar. Se você grita, a outra pessoa talvez seja mais agressiva, seja mais brava, ou tudo mais, porque você reagiu daquele jeito, né? Quando você reage diferente com ela vai reagir diferente com você, né? Como diz, a recíproca é verdadeira, né? Sempre assim. Exatamente. E uma pergunta que você falou, né? O quanto vocês têm num conjunto ali que é neurolinguística, psicologia, a neurociência. Para entender um pouquinho, vem tudo de neuro, né? Então, neurociência e neurolinguística. Qual é a conversão entre elas, né? O que elas convergem? A neurolinguística é uma neurociência. Então, a neurolinguística, ela pode ser encaixada dentro da neurociência. É uma ferramenta a neurolinguística. A neurociência é uma ferramenta, não é uma ferramenta, mas é uma estrutura que controla as ferramentas de utilização do seu cérebro, dos seus neurônios. Então, olha que interessante. Na neurolinguística, a gente não tem um exercício específico para curar cada órgão.
Eu mexo mais com comportamentos e crenças e tudo mais. Mas eu posso utilizar dentro da PNL um exercício para curar alguma coisa física. Eu posso acelerar o processo de regeneração dos meus tecidos. A gente já fez isso muitas vezes. Dentro da minha equipe tinha um profissional que era especialista em esporte e ele fazia com que pessoas que fazem esporte, esportistas, que sofriam, por exemplo, quebrou o pé ou machucou, precisa de recuperação, Uma lesão. que diminuísse 1/3 o tempo de recuperação. E voltava no médico, já estava tudo bem, podia voltar para o esporte. Então, regenera tecidos, músculos e fibras. É possível você gerar isso com a programação neurolinguística. E a neurociência, ela estuda toda essa estrutura neurológica nossa, né? Tem neurônio espalhado pelo corpo inteiro, não é só no cérebro. Então, dizem até que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso está sendo falado tanto agora, né? É novidade para todo mundo, mas todo mundo já sabia disso antigamente. As pessoas antigas já falavam sobre se o seu intestino está funcionando bem, se ele está funcionando bem, você vai se sentir bem e tal. Então, o que acontece? Eu estava falando sobre isso com a amiga do carro, a gente voltou. O seu intestino, se você come coisas que inflamam o seu organismo, eles abrem, a parede do intestino abre microfissuras que sai toxina e vai para a sua rede sanguínea. E aí seu corpo incha. Você fica inchado porque você fica intoxicado, você fica inflamado. Então, se você não sabe o que você come, se você come qualquer coisa, se você não alimenta suas células para poder ficar realmente nutrido, se você fica querendo curar a sua ansiedade com aquele doce delicioso, se não sei, você está judiando do seu organismo, está judiando do teu intestino, que está jogando para o sangue, vira um ciclo difícil de voltar. Então, as mudanças na nossa vida, elas não são difíceis. É que a gente nunca ouviu o que a gente tem que fazer direito mesmo. O que é mais fácil? O que é mais tranquilo? A gente sempre ouve que não, acordar cedo é ruim, é difícil, eu quero ficar na cama, tá gostoso. Tá gostosinho. Você aprendeu isso. Mas o pessoal lá na roça adora acordar quando o sol nasce e dormir quando o sol vai dormir. E eles acordam cedo felizes, porque eles foram programados assim. Então, em que mundo eu estou inserido? Onde eu estou inserido? E a PNL é uma ferramenta e a neurociência é uma estrutura de ciências que vê como que funciona essa nossa estrutura neurológica, que é a nossa mente. Então, nós acreditamos fortemente, nosso logotipo tem esses 3 itens dentro dele, inclusive. Se você une corpo, mente e espiritualidade, independente da religião, mas espiritualidade, né? Você uniu essas 3 coisas e tem elementos para nutrir essas 3 coisas, você vai ser uma pessoa muito leve, de muito sucesso e muito feliz. Agora, onde a gente entra? Nós não entramos nem na espiritualidade e nem na estrutura de corpo, porque a Miriam é professora de educação física. Mas eu não exerço, né? A gente entra no pilar mente, para poder organizar a mente da pessoa. E aí a gente fala para ela, cuida do teu corpo aí, que você vai precisar dessa carcaça aí, porque a mente está ficando boa. Você já pensou? Você pensar legal num corpo podre? Você tem que estar legal. E mais ainda, dependendo o que você pensa, dependendo como que está a sua mente, você vai acabar transformando o seu corpo em alguma doença. Né? Você vai ter problemas que vai depois você ter que cuidar melhor desse corpo. Porque o que você pensa, mente e corpo formam um sistema único. Então você também tem que cuidar disso. Que são as doenças psicossomáticas. Que às vezes chega um paciente lá, Miriam, fui no médico, não tenho nada, tô tudo bem, tá em ordem, mas eu tô sentindo tal coisa. É o que a mente dela não está bem. Entendeu? Como acontece, né? Eu falo porque já aconteceu isso comigo. Numa crise de ansiedade, você pensa que tá infartando. E o corpo tá ali daquele jeito, e você chega no médico, você não tem nada. Exato. Né? E assim... O médico vem e fala, e aí, quando que você vai mudar a tua vida? Você fala, mas eu não posso mudar a tua vida. Então fique tendo ansiedade repetidas vezes, porque não tem o que fazer. Exato. Você vai ter essa descarga de adrenalina várias vezes, porque você não... tá querendo viver o futuro agora no presente. Então, a gente tá falando pra caramba, não sei nem... Não, mas eles... Aqui, hein? Eles avisam a gente? Eles avisam a gente. Tá bom. Então, o nosso corpo, ele tenta avisar, né? O nosso cérebro tenta avisar de alguma forma. Manda uma mensagem. As pessoas ficam com dor de cabeça. Eu gosto de dar um exemplo assim. O nosso corpo, ele não tem um WhatsApp para mandar para nossa mente.
Não dá. Ei, ó, seguinte, mente, vai devagar, tá? Vai com calma. Não, nosso Ele corpo, só recebe, né? Não tem como. Então a gente tem que entender essa mensagem, né? Antigamente tinha código Morse? né? Que ficava tudo, código Morse. tal. Então, o que acontece? Né? É mais ou menos isso. Então, opa, meu coração tá acelerado. Opa, tá acelerado por qual motivo? O que será que... O que tá acontecendo na minha vida? Tô com dor de cabeça. Nossa, mas o que será que essa dor de cabeça tá querendo me mostrar? O que tá acontecendo comigo? Tô com uma dor, sei lá, no joelho, tal. Então, quando você começa a entender essa comunicação com o seu corpo, nossa, você começa a ter um controle melhor. E aí é onde entra o controle das reações, esse controle, né, do corpo-mente, para que você possa viver uma vida extraordinária, uma vida diferente do normal, né? Uma vida mais leve. Eu gosto muito de falar isso, né? Poxa, todo mundo merece viver uma vida mais leve. Calma, relaxa, né? Eu acho que é outro ponto que eu sempre, quando eu, né, dentro de olhando ali, quando eu passei a olhar para o autoconhecimento, entender algumas coisas que também fazia meio que inconsciente, fiz meio inconsciente. Em 2012, eu fui dispensada de uma empresa e injustamente. Tanto que, assim, teve uma mobilização de áreas dentro da empresa para reverter a minha dispensa. E por uma questão de egos. Enfim, e todo mundo sabia que tinha sido por causa disso. Então eu fiquei muito chateada, eu fiquei assim, e eu era uma pessoa extremamente, sempre fui desde criança, rancorosa, eu fui tipo, brava, sabe, tinha algumas coisas assim, tipo, eu levava pro coração, sabe aquela coisa, eu levava pro coração. E aquele dia eu fiquei acabada. E eu lembro que essa empresa, ela era patrocinadora de alguns shows e tudo mais, e eu tinha ganho show pra Lady Gaga. Era o show, na área VIP, era o show que todo mundo queria estar lá, eu não fui. De raiva. Eu não vou. Como se a empresa fosse perder alguma coisa. Tipo, eu não quero nem dar minhas caras lá. Não, fui pro show. Eu fui dispensada numa sexta-feira, o show era no sábado. Quando foi no ano novo, eu fiz uma resolução de ano novo. Eu não costumo, geralmente eu faço no meu aniversário. Eu falo que sempre meu ano novo é meu aniversário. Tá. E eu falei que aquele ano ia ser diferente. Que eu ia acabar com isso. E daquele ano em diante, eu não tinha mais essa questão do rancor. Eu não levava mais pro coração. Que maravilha. Eu falava assim, tipo, porque que aconteceu? Nesse tempo, em uma semana eu arrumei outro emprego. Numa super empresa, enfim, né? Que é a empresa que eu trabalho ainda hoje. E, tipo, muito melhor, né? Em todos os aspectos. Em ambiente, em time, em salário, em tudo. Todos, tipo, tinha tudo bem. E aí, depois disso, eu falei, peraí. Eu não preciso ficar. E aí, muita coisa eu falava assim, eu tentava olhar já pro outro no sentido assim, por que ele tá com raiva? Ou por que ele se aborreceu comigo? E não, tipo, ele tá com raiva de mim, eu também tenho raiva. Né? Era muito reativa, né? Sim, Muito. E muita coisa eu fui olhando assim, a gente fala assim, tem que evoluir mais, né? Mas eu vi que ali foi um start de que eu já mudava isso. Tipo, vi aquilo assim, sabe aquela, sobre o outro, né? Tipo, eu não tenho problema nenhum. Então eu vejo que... Ali você quis quebrar esse ciclo. A partir de agora, eu não quero mais aquilo para mim, e ponto final. Então, e que bom que você conseguiu fazer isso. Né? E assim, eu fiz, né, de uma forma, Vanessa, eu falo assim, talvez inconsciente, que vim entender quando fui mergulhar mais no mundo do autoconhecimento, entender, pô, já apliquei isso lá atrás, eu já fiz isso lá atrás, né, de olhar e tem aquele que vocês falando agora de reprogramação, de alguma forma eu reprogramei ali. Sim. Né? Você decidiu quebrar o ciclo. Alguma coisa fez você decidir quebrar o ciclo. Então, essa decisão mudou a sua vida. Uma coisa que nós falamos é o seguinte. Nós queremos que você seja muito feliz, que qualquer pessoa... A gente quer muito isso, eu e a Miriam. Só que a gente só vai conseguir isso quando você quiser mais do que a gente. Sim. Então eu falo, não, eu tenho todas as ferramentas, Andriele, olha, isso aqui vai mudar a tua vida, são 10 minutos com a gente aqui. Só que se você não quiser mais do que a gente, não vai adiantar nada. O cérebro é seu. A programação neurolinguística, ela funciona onde tem um cérebro. É ali que ela funciona, ela não funciona fora dali. Se você não permite utilizar essa estrutura dentro do seu cérebro, nada de diferente vai acontecer. Ponto. Não é você que vai plantar ali, né? A gente não consegue por mais. Exatamente. Seja. Agora, quando você fala, eu quero, aí a gente pode fazer muito por você. Mas demais. Agora, se você fala, não quero, a gente só pode fazer uma coisa por você. Te respeitar. E a gente faz isso
Demais. Era uma das coisas que também eu fazia antes, né? No 2012 ali, que era o julgamento. Pois é. E hoje fala assim, tá bom, tipo, eu não concordo, mas você faz assim, você tá feliz, tudo bem. Tipo assim, você é desse jeito, eu não vou... respeito, mas você é desse que você jeito. seja assim, E tá tudo bem. Quando você quiser, Né? eu tô aqui. Tamo junto. Exatamente. É tudo muito mais leve, muito mais poderoso. E pra gente finalizar, tá dando nosso tempo, tem uma frase que a Lê fala muito, e você falou no dia que deu uma aula na mentoria, mapa é mapa. Sim. Esse é o primeiro ensinamento da PNL. O mapa é mapa. Quer que eu explique? Quero. Tá. Quero que conte o mapa é mapa, conte pro mundo o que é o mapa é mapa. Se vocês aprenderem o que mapa é mapa, se aprender isso, eu e a Miriam já vamos sair felizes daqui. Nossa, com certeza. Aprende e coloca em prática. No episódio com a Lê, a gente falou que ela assim, como o Júlio diz, mapa é mapa. Então agora vamos explicar o que é mapa é mapa. O território é a realidade. Essa caneca é a realidade, né? Ela é a realidade. Quanto ela pesa, qual o formato dela, o diâmetro dela, o material que ela é feita, isso é a realidade. Eu nunca no meu cérebro vou alcançar essa realidade, por mais que eu estude, eu não consigo todos os elementos que tem aqui. Então, se a pessoa medir a caneca, pesar a caneca, ou ver os elementos que estão aqui dentro e tal, aí eu vou falar assim, quantos átomos tem nessa caneca? Não contei o número de átomos. Mas tem. Quantos espaços vazios com ar existe dentro dessa caneca e qual o volume desses espaços vazios dentro da concepção desse barrinho que ela foi feita que está atrás dessa tinta tem? Putz, não sei, tem. Tem espaço em ar aí, com certeza. Não é de 100% maciço. Ou é maciço? Não sei. Então a gente nunca alcança a realidade. O nome disso é território. O que é mapa? É o que a gente acha da caneca. Então, essa caneca pesa 100 gramas. Quanto pesa essa caneca, Mi? Sei lá, 500 gramas? Quanto pesa essa caneca? 200? Isso é mapa. Eu só vou ter certeza quando eu for lá, colocar ela numa balança e olhar para o fato. Se a balança estiver certa. Se estiver aferida. Né? Então, a representação que nós temos da realidade se chama mapa. E ela não é a realidade. Se a gente entender que a nossa realidade interna é só a nossa realidade e não o fato, é o nosso mapa em relação à realidade, o mundo muda. Tem que cair essa ficha. Então, que mapa que tá certo? Todos. Todos. Não é sobre estar certo. Cada um com seu mapa, né? O que tá certo é o território, só que o território é inalcançável. O que o Júlio enxerga é diferente do que a Miriam enxerga. Sim. E às vezes, o Júlio quer mostrar que não, eu estou certo. Às vezes a Miriam, não, eu que estou certo. E pode ser que isso que tenha os conflitos de relacionamentos, tanto Os de conflitos casal... de mapas. Conflitos de de casal, mapa. família, Exatamente. empresa, que são os conflitos de mapa, porque cada um quer colocar o seu mapa como sendo a verdade e quer que o outro acredite na sua verdade. E não é assim. Que o outro tem que querer acreditar na sua verdade, né? Pra chegar assim, não, realmente, você tem razão. Ele foi lá e se permitiu acreditar no seu, né? Não, ok, tá. Ah, tem 100? Tá, tudo bem, tem 100. Ok. Ok. Perfeito. Não, não tem 100, não, de jeito nenhum. Imagina, aqui é 500, não, aqui é 100 e tal. Né, vai ficar nesse conflito e não vai chegar no acordo. Então, quando você começa a entender que mapa é mapa, que cada um tem o seu mapa, que cada um enxerga o mundo de uma forma, e você começar a respeitar o mapa do outro, você não precisa concordar. Tá? Concordar é uma coisa, respeitar é outra, né? Então, se você começar a respeitar que o mapa daquela pessoa funciona daquele jeito, ok. Pronto, não vai ter mais conflito. Fica simples. Fica mais simples. E muito mais leve. Bom, quero agradecer por vocês terem vindo aqui. Acho que, olha, passou assim, voando o tempo. Um assunto que eu amo e acho que foi muito proveitoso e com certeza vai agregar para quem vai estar assistindo. Eu acho que esse é o objetivo do Pode Ser Você, de trazer informação, de trazer conhecimento dessa forma leve e lúdica. Então, os convidados que eu tenho trazido é justamente para mostrar o autoconhecimento, né, pessoas, tudo mais, de várias formas, em vários campos e segmentos.
Então, muito obrigada, assim, eu tenho certeza que foi muito agregador, assim. Eu tô saindo daqui com mais informação, com mais conhecimento, mais coisa no mapa. com mais coisas no mapa. Ai, que bom. E que alimente o mapa de outras pessoas. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Aí eu queria agradecer e agradecer também por, né, essas mudanças de dia, horário, que era a nossa disponibilidade, né? E que bom que deu certo da gente poder estar aqui esclarecendo, levando mais conhecimento para as pessoas, porque eu acho que quanto mais conhecimento a pessoa tiver, melhor ela vai poder viver. E através de você a gente poder passar isso. Então, só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? Carinho, viu? Eu vou agradecer, a gente tem um patrocinador, Master ASC Imob. Graças a ele que o Pode Ser Você tá acontecendo. Acreditou no projeto, então a gente tem aí o Pode Ser Você, é uma temporada de 3 meses, com 12 episódios. Então, a minha ME, que faz toda essa produção pra gente aqui, e a SC Imob, que é um dos patrocinadores que ajuda a gente aqui a fazer acontecer. Faz parte do grupo Explorer Company, e eles têm imóveis e aqui da região, então toda a Baixada Santista eles têm imóveis, então é uma das empresas da Explorer Company, onde tem outras empresas que vão estar com a gente aqui nos próximos episódios. Mas agradecer eles também, porque com certeza sem eles não estaríamos aqui levando informação para o mundo também. Que legal, maravilha. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Obrigado, pessoal. Valeu.